Capítulo 2 começa a falar sobre unidade, humildade. Aí vai citar o exemplo de Jesus Cristo. Depois, baseado no exemplo de Jesus Cristo, desafia os cristãos a continuarem a desenvolver, mensagem, reflexão passada, eu falei, continuem a trabalhar, a desenvolver a salvação. Em outras palavras, perseguir debaixo da graça de Deus, sob a sua misericórdia, na motivação, na capacitação que vem do próprio Deus. Continuar a perseguir o pensar, o agir mais e mais à semelhança de Jesus Cristo. É aquilo que nós falamos, a salvação no aspecto da santificação. Falamos sobre justificação, santificação e glorificação. Se você não ouviu a reflexão passada, ela está disponível nas redes sociais. Mas quantas vezes você já ouviu? Quem sabe você já falou, já afirmou. Não é possível ao ser humano ter a mesma mentalidade de Cristo. Não é possível ao ser humano pensar segundo Jesus Cristo. Você já ouviu isso? Você já pensou nisso? A pergunta é, se não é possível, por que o próprio Deus exorta, desafia, e até por não dizer, ele faz o imperativo de que nós temos que ter, ou seja, nós, os verdadeiros cristãos, os cristãos, aqueles que são cristãos, devem ter a mesma atitude, o mesmo sentimento, a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus, que com humildade assumiu a forma humana. Deus se fez carne. É aquilo que João fala no princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E João 14 fala, o verbo se fez carne, o verbo habitou, tabernaculou no nosso meio, unigênito do Pai. E vimos a glória do Pai, cheio de graça e de verdade. Jesus Cristo que foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso o Pai exaltou, lhe deu um nome, que está acima de todo nome, para que ao seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Então Jesus Cristo nos deixou modelo, nos deixou um exemplo. Por isso que Hebreus 12 fala que nós temos que correr a vida, a carreira cristã, a carreira que nos está proposta, olhando para o autor e o consumador da fé. E o próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios 4, 1 Coríntios 11, ele fala que nós temos que ser imitadores de Cristo. Efésios 5 fala, imitadores de Deus, como filhos amados. Então, logo, é possível desenvolvermos a mesma mentalidade, a mesma disposição mental que houve em Jesus Cristo. E em Filipenses, capítulo 2, versículo 17 ao versículo 30, nós temos 3 exemplos de seres humanos comuns, que não eram súperes, não eram deuses, seres humanos como nós, sujeitos às mesmas paixões, às mesmas lutas, às mesmas fraquezas, às mesmas limitações, mas que são, sob a graça de Deus, exemplos de que é possível, sim, nós perseguirmos a mesma disposição mental que houve em Jesus Cristo.
E aí, em Filipenses 2, 17 a 30, temos o exemplo do apóstolo Paulo. Temos o exemplo de Timóteo. Temos o exemplo de Epafrodito. Assim como muitos outros exemplos nos são apresentados na história, narrada nas Escrituras, assim como na história do cristianismo, desde o primeiro século até os dias de hoje. E talvez você seja uma dessas pessoas que persegue essa mentalidade. Talvez você seja uma dessas pessoas que seja exemplo dessa disposição mental. Talvez você conheça pessoas que você possa dizer que são dignos de honra, que são motivo de alegria, porque são exemplos, modelo do perseguir a mentalidade de Cristo. No versículo 17, nós temos lá o exemplo de Timóteo, quando ele fala assim: entretanto, mesmo que eu seja oferecido como libação sobre o sacrifício e o serviço da fé que vocês têm, fico contente e me alegro com todos vocês. Apóstolo Paulo, falando no sacrifício por causa da fé, do serviço da fé em Jesus Cristo. No versículo 20 e 21, temos o exemplo de Timóteo. Ele fala assim: porque não tenho ninguém com este mesmo sentimento, Paulo falando sobre Timóteo, e que se preocupe tão sinceramente por vocês. Versículo 21, todos os outros buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Lembra quando nós começamos a falar em Filipenses 2? Não busque os seus próprios interesses somente, mas também os dos outros. Falamos que não há nada de errado ter interesses, ter desejos, mas os nossos interesses e desejos não podem se sobrepor e nem serem exclusivos diante dos desejos e dos interesses genuínos que os outros também têm. Por isso que ele fala de Timóteo: todos os outros buscam seus próprios interesses. Mas ele fala de Timóteo, mas Timóteo não. Ele busca os interesses de Cristo. Porque ele tem a mesma disposição mental que houve em Cristo Jesus. Assim como Paulo, quando fala sobre a vida de sacrifício, do seu serviço de fé, ele demonstra a mesma atitude mental que houve em Jesus Cristo. No versículo 30, temos o exemplo de Epafrodito, porque por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para suprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Paulo, Timóteo, Epafrodito são 3 exemplos que, sob o impulsionar e a capacitação de Deus, é possível ao verdadeiro cristão viver com a mesma disposição mental que houve em Jesus Cristo. E assim com humildade. Lembrando que a verdadeira humildade se harmoniza com a dignidade humana. A humildade não destrói a dignidade humana, muito pelo contrário. Ela promove a dignidade humana. Então, com humildade, preservar a unidade e de modo sacrificial e alegre servir a Deus, servindo outras pessoas na comunidade cristã e a partir da comunidade cristã, além das suas fronteiras, servir visando o bem comum, a glória e a honra de Cristo. Que assim seja, que nós possamos olhar para esses modelos e, ao mesmo tempo, perseguirmos ser modelos do pensar segundo Cristo. Um forte abraço para você.